Olá pessoal, nós vamos estudar agora aqui parágrafo 246 do Organon, as doses e a elevação gradativa das potências. Hahnemann, então, cada melhora perceptivelmente progressiva e evidentemente crescente durante o tratamento é uma circunstância que, enquanto perdurar, impede completamente qualquer repetição do emprego de qualquer medicamento, pois todo o benefício que o mesmo ingerido continua a fazer está prestes a ser inteiramente realizado. Esse parágrafo aqui, Hahnemann, ele está se referindo à dose única com a elevação maior da potência. Na realidade, ele mescla. O Hahnemann ele fazia muito isso de mesclar a informação com a outra ali, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de identificar exatamente o tema que ele está falando por causa dessa facilidade que ele tinha, uma mente mais integrada, Então ele fazia isso. Mas ele está dizendo aqui, a pessoa tomou uma dose única, chegou a ter um momento que está precisando de uma dose única, que a dose única ela é dada em 90% dos casos em final de tratamento, quando vai subindo a potência, e quando chega em potências mais altas, aí começa a dar a dose única, de CH30, CH50, é mais alta, já foi caminhando para chegar lá nesse patamar. Então está falando aqui, que não convém então repetir o medicamento, porque a potência é alta, então não se repete, não é o ideal repetir. Embora em casos agudos a gente repita, em casos crônicos tem que fazer o quê? Expirar, minha gente, porque aqui está melhorando progressivamente, está, indo de forma aqui crescente, mais devagar, mas está melhorando. Então não convém repetir uma potência alta em doenças crônicas, aqui, Então doenças agudas, isso não é raro acontecer, mas em doenças crônicas, nas que já cronificaram, uma única dose de medicamento adequadamente escolhido também pode desenvolver, às vezes, uma melhora gradual, lenta e progressiva, e proporcionará ajuda que está em condições de efetuar naturalmente. Então, só voltando aqui, está falando ali, doenças agudas, pode repetir também? Sim, é mais comum, Então, está dizendo, não é raro repetir em doenças agudas, e nas crônicas, então fica aquela única dose ali da potência alta, ok? Fica aquela única dose ali, não fica repetindo, mas vai ser mais gradual, mais lento e mais progressivo. A potência baixa, ela estimula muito mais, em todos os níveis, ela limpa, ela equilibra mais rápido. A gente não sabe o porquê, que o mundo inteiro praticamente segue quente, é o quentinismo, onde só dão essas potências, já inicia com a potência 200, 1000 lá em cima, a pessoa recebe aquela bomba atômica, bomba de nêutrons e fica lá toda, interiorizada, ou tem um agravamento terrível, Então, assim, potência alta, Hahnemann fala em muitos parágrafos, não é o ideal de se iniciar um tratamento. A gente vai gradativamente equilibrando essa energia vital, seja animal, seja planta, seja humano, e ele vai paulatinamente entrando num equilíbrio, numa homeostase. Não é jogando bomba atômica de forma alguma. Ok? Então, assim, se o dia que vocês quiserem fazer um experimento em si próprio, que eu recomendo ser em si próprio, que vocês tomarem uma potência alta de início, assim,
vocês podem verificar isso, que é bem mais gradual, bem mais lento, bem mais progressivo. Mas tem gente que atua mais rápido, sim, principalmente em quem já iniciou o tratamento homeopático, em quem já fez algumas limpezas básicas de miasma e tal, então pode ser um pouco mais rápido. Mas as potências altas, elas sempre vão trazer bastante prejuízos, ao invés de benefícios, por causa que ninguém sabe o que vai acontecer quando toma uma potência muito alta, se vai agravar muito, se vai suprimir, como é que vai ser, né? Então, só voltando aqui para não ficar assim, né, onde ele fala, lenta, gradual, lenta e progressiva, e proporcionará a ajuda que está em condições de efetuar naturalmente em 40, 50, 60, 100 dias ou até mais, né? Esse tipo de caso raro deve ser de grande importância para o homeopata e para o doente. E isso pode ser obtido sob as seguintes condições, como me ensinaram minhas experiências recentes e amigos repetidas. O que acontece? Essas potências altas em dose única, ele fala aqui, ó, tipo raro, né? Porque ele não usava potência alta. No final da vida, Hahnemann fez aqui, ó, fez mais experiências recentes. Esse parágrafo aqui do Organon 246, Hahnemann escreveu quando ele consolidou a LM. E a LM ele também utilizou nos últimos poucos anos restantes da vida dele. Algumas pessoas falam que foi nos últimos 5 anos, tem um ou outro registro, outras falam nos últimos 3 anos, mas acredito que sim, foi nos últimos 5 anos que ele usou LM, e nos últimos 2 anos que ele usou umas doses únicas mais altas de CH, que ele está falando aqui, ó, recente. Então 246 é o parágrafo que ele fala na LM pela primeira vez. Okay? Então a gente tem uma noção que ele foi lá mais de 50 anos homeopata, e aí recente ele então começou a fazer experimento com dose única mais alta, porque ele fez experimento, né? A gente sabe. Então ele daqui dá as condições, né, que se pode usar, que esse medicamento vai fazer um efeito melhor. Primeiro, número 1, que é o que eu sempre bato o pé aqui para vocês e faço barulho, escabelo falando, né? Se o medicamento escolhido com o maior cuidado é inteiramente homeopático. Então, se ele for o cinismo mais apropriado para aquele indivíduo, então, né, os efeitos vão ser mais positivos. É o número 1, é o que nos dá chão, é a similitude, é a condição que o medicamento vai ter frente ao indivíduo, é o grau de homeostase, de equilíbrio que ele vai produzir, de acordo com o quanto ele é similar, quanto ele é semelhante ao indivíduo. 2, se é altamente potencializado, né? Então a questão que está falando de dose única. 3, se é diluído em água e dado na pequena dose adequada, então não pode tomar ali, a pessoa toma dose única, assim, vai na farmácia e já sai tomando lá na farmácia. Tem que ser diluído, né? E tomado conforme for melhor. 4, se nos intervalos mais convenientes, indicados pela experiência, a fim de que a cura se efetue mais rapidamente. Então nós podemos repetir uma dose única de uma CH30? Sim, principalmente em caso agudo. Isso pode ser feito. Cuidar para que o grau de potência de cada dose difira um pouco da anterior e da seguinte, para que o princípio vital, que deve ser alterado produzindo uma doença medicamentosa semelhante, não se rebele, ou seja, não haja ali o agravamento maior, né? Então eu tenho que mudar, estar sempre
essa potência, ou batendo, ou diluindo, em toda a tomada, né? Então eu tenho que, tomou em um determinado período, aumenta a potência, mas diariamente bater ou diluir. E ainda, bater 3, 4, 6, 12 vezes, como ele fala no gamão, e diluir, né? Não se rebele, provocando reações contrárias, como sempre acontece quando se repete frequentemente uma dose não modificada do medicamento. Então, assim, potências altas, a patogenesia, ela é muito mais grave, agrava muito mais. A patogenesia já vai rapidamente, com uma única potência, ela já rapidamente ela se instala em todos os níveis vibracionais do indivíduo. Enquanto a potência que é mais baixa, ela também atua em todos os níveis vibracionais do indivíduo, porém de uma forma mais harmônica, porque ela vai aos poucos impregnando e trabalhando, porque ela vai limpando, vai fazendo uma asepsia, vai como uma luva, né, de pelica, como se fala, ela vai, aquela coisa mais delicada, mais harmônica, porque entra em maior frequência conosco, certo? Os nossos órgãos todos, eles trabalham em decimal, as nossas glândulas, os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios, todos trabalham entre D3, D4, D5, D6. Então, se vem com uma potência altíssima lá, causam aquela bomba, explode tudo, né? Totalmente desnecessário, né, gente? Parágrafo 247, o princípio da não repetição das doses. Então, o princípio vital não aceita doses repetidas e inalteradas. Então, se eu alterar essa, batendo, diluindo, ele sim, ele vai aceitando cada vez mais. Por quê? Porque no momento que tomou o remédio, já fez aquele efeito com aquela vibração, com aquela frequência, aí já não aceita mais a mesma frequência, né? Então aqui é doses repetidas e inalteradas, sem resistência, sem ele já vir com um agravamento, já vir com uma exoneração, né? Porque a primeira dose anterior já realizou as alterações esperadas no princípio vital. Gente, vocês querem coisa mais clara do que isso? Se vocês pegarem o organon em alemão, se vocês pegarem em italiano, em francês, em espanhol, em inglês, seja a língua que for, isso aqui é muito claro. Não tem distorção nenhuma aqui de tradução. Tem até algumas coisas que tem um pouco por causa de dose, potência, tem confusão, mas aqui não, gente. Então, uma segunda dose igual em dinamização já não encontra meios de alterar a dinamis. Tem que ter uma pequena. Então, no momento que eu coloco uma gota ali em um gole de água e faço assim com aquele engole de água que eu vou tomar de uma vez só, já é uma modificação. E se eu bater 3 vezes que eu bati ali, colocou a gotinha, mexeu, que beleza. Eu sei, né, do quanto a nossa vida é corrida, do quanto a gente tem, mas nós temos que fazer o tratamento da melhor forma possível. Ah, professora, mas eu não tenho tempo de diluir, não sei o que, só se eu bater assim já tá bom, ou eu vou tomar um suco ali, eu não bati, mas aí coloquei no suco da manhã ou na água da manhã, pode ser? Sim, desde que vai ser um gole, porque se colocou na garrafinha, vai lá fazer ginástica, vai lá para a academia, e com a garrafinha, sacudindo e tomando, gente, cada gole é uma dose. Tem que tomar muito cuidado. Então, só se coloca em caso agudo na garrafinha, aí tudo bem, vai tomando, né?
caiu, tropeçou, teve um trauma muito grande, teve um problema ali que está em fase aguda, está desesperado, está chorando, está com dor, aí justifica, senão não, né? Se ingerir tal dose inalterada, o paciente fica, vocês não estão aqui para falar, né? Mas eu vou falar, mais doente do que antes. Elementar, muito claro, muito simples o que o Hahnemann está falando aqui. Se não alterar essa dose, ele fica mais doente do que antes. Por que ele vai ficar mais doente do que antes? Por causa da patogenesia. O que significa isso? Significa agravação pelo medicamento. O medicamento, ele pode estar corretíssimo, mas se ele for tomado de forma inadequada, né, ele vai então agregar ao indivíduo aquelas características que são apenas a matéria médica do medicamento, mas que não fazem parte, não entra em ressonância com a frequência do indivíduo. Porque, em primeiro lugar, não existe 100%. Não existe assim um indivíduo que vai ter todas as características de uma matéria médica. Sempre vai ter algumas ali que ele não tem, que é um determinado tipo de predisposição que ele não herdou, certo? É algo que ele tem mais resistência, então ele nunca manifestou e não vai manifestar, mesmo ele tendo uma certa predisposição. Então tem características ali que não vão entrar em ressonância com o indivíduo. Agora, se esse medicamento for tomado inalterado, potência muito alta, né, e ainda repetindo uma potência alta, ele vai então ficar mais doente do que ele já era antes. Pois somente são ativos os sintomas do medicamento que não são homeopáticos para a doença original. Isso se chama agravamento do medicamento, certo? O medicamento está causando um agravamento. Não é o agravamento da pessoa que está exonerando, se equilibrando. É um agravamento, que chama patogenesia, que é feito pelo medicamento. O medicamento é que torna a pessoa mais doente. Por quê? Porque vai ativar, né? Vai ativar sintomas que não são homeopáticos para aquele indivíduo, para aquelas características que o indivíduo está mostrando, que ele desenvolveu, que ele está em fase aguda, né, ou crônica. Então, exatamente aqui, claríssimo, né? Se a dose seguinte é um pouco mais dinamizada a cada ingestão, o princípio vital doente pode ser mais alterado pelo mesmo medicamento, aproximando-se da cura. Pessoal, essa forma de tomada, batendo, né, modificando a potência e diluindo o medicamento, Hahnemann passou a utilizar não só na LM, mas na CH também. Isso vocês não vão ouvir por aí, porque a maioria das pessoas usa de forma só na LM, quando prescreve LM, mas não, foram todos os medicamentos que ele passou a fazer isso. Isso não está assim, falando, eu utilizei e tal, não, mas na forma de prescrição dele, né, que eu tenho o DF5, que são os escritos de Hahnemann, ele mandava modificar, certo? Mesmo sendo CH, ele mandava modificar, mas isso é desconhecido. E vocês na prática vão ver isso, né? Que é o mais importante, na prática.